Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Borges, eu sou parapsicóloga, sou hipnoterapeuta e tenho outras diversas formações. Esse aqui é mais um vídeo do Reprograme Sua Mente pelo canal do Krum TV, que vai toda terça-feira às 18 horas. Você já assina o canal? Ainda não? Assina o canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Esse é um canal totalmente voltado para a expansão da consciência. Além do meu trabalho, que eu estou fazendo esses vídeos aqui no canal, existem muitos outros terapeutas fantásticos, maravilhosos, que você pode acompanhar através aqui do canal. Então vai lá, assina o canal, marca o sininho para você não perder nenhum vídeo interessante aqui. Hoje nós vamos para a terceira parte das programações do nosso subconsciente. O que será que você tem programado aí? Você e outras pessoas. No primeiro vídeo a gente falou sobre as programações universais, falei como o nosso subconsciente funciona e as programações universais, que elas são imutáveis. No segundo vídeo a gente falou a respeito das programações grupais, que elas são de difícil mudança, mas que elas também podem ser trabalhadas. E hoje nós vamos falar das programações individuais, que só você possui. Claro que existe mais ou menos um padrão, né? É tudo baseado em uma análise estatística, onde se percebeu que existem algumas programações, e é lógico, temos que lembrar que cada um é único e isso vai refletir de determinada maneira na sua vida. Então, vamos pegar aquele desenho lá que eu andei mostrando aqui, vocês lembram? Do subconsciente. Então, aqui eu falei dos princípios de sobrevivência, aqui eu falei das leis cósmicas. Quem não assistiu, volta lá, que tá aqui disponível aqui pelo canal do Krum TV. Depois eu falei aqui das programações grupais, que tem a ver com as programações de cultura e duas eras importantes que a gente falou. Então, essas eu mencionei em outros vídeos. Agora a gente vai falar nas programações que são individuais, que essas nós podemos trabalhar com diversas técnicas. Esse que é o nosso maior interesse aqui, como isso vai estar influenciando a nossa vida. Então, onde que começa essa programação individual? Aqui, vida intrauterina. Não sei se você sabe, mas eu comentei também que mais ou menos 48 horas após a concepção já existe subconsciente. Ou seja, a mãe nem sabe que está grávida ainda e todo aquele mundo externo que ela está vivendo é passado telepaticamente para o bebê que está sendo gerado. Então tem que analisar bem esse contexto. Como que está a vida profissional dessa mãe, como é que está a vida dela de relacionamento, quais as visões que ela tem com relação a homens e mulheres, a imagem que ela tem como pessoa, como profissional, como esposa e etc. Então, tudo isso já é passado telepaticamente pelo bebê. E a partir de agora, tudo que eu for mencionando aqui é baseado no estudo estatístico, ou seja, foram analisados e comparados mais de 100 famílias para se chegar a algumas conclusões. Primeiro, nessa vida intrauterina, existe uma expectativa a nível subconsciente. Para se ter uma boa programação de filhos, digamos assim, o subconsciente espera que a mãe gere no mínimo 4 filhos, mínimo, tá? Quando essa mãe gera menos que 4 filhos, Adriana, mas a gente agora tá numa outra época, agora as mães já não têm tantos filhos e tal, etc. Claro, todos os processos foram influenciando ao longo do tempo. Então, a mãe gera menos que 4 filhos. Quando ela já gera menos que 4, a gente subentende que existe uma programação negativa de filhos. Porque de repente ela vem de uma geração que a mãe teve 8, 9, 10, e aí ela vai gerar 2 ou 3. Por quê? Então a gente tem que analisar até a posição que essa mãe estava, né? De repente, se ela é a primeira de 9, por exemplo, que é o caso da minha mãe. Minha mãe ainda gerou 4 filhos. Teve um aborto e teve 4 filhos vivos. E aí o que vai acontecer? Ela, como mais velha, vai ajudar a cuidar dos irmãos. Aí, de repente, na hora dela gerar os filhos dela, entre aspas, pode estar cansada de ter, né, tido que ter que cuidar desses outros irmãos. E aí ela traz, não que ela não quer ser mãe, não, né? Então ela já traz um certo peso nessa programação de gerar menos filhos.
Depois desses 4 filhos, digamos assim, vamos supor que a mãe gerou 4. Existe uma outra expectativa a nível subconsciente. O que ele espera? Um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Por que, Adriana? Porque a gente tem aquela programação de dar continuidade na espécie. E para dar continuidade na espécie, que a gente precisa um homem e uma mulher. Ah, tá. Por que 4? Um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, por ser a expectativa de 4, tá? E por que primeiro um homem? Lembra quando eu comentei sobre a era dos músculos, né? Onde a sobrevivência dependia da força muscular do homem. E o que aconteceu? Criou-se uma expectativa muito grande pelo fato dessa sobrevivência depender do homem. Então, durante muito tempo, tá? Quando a gente fala durante muito tempo, programações de era, isso demora pelo menos mais de 500 anos. Então, essa expectativa é do subconsciente e não consciente da mãe, vamos entender bem isso. Então, criou-se uma expectativa que o primeiro filho seja desejado e esperado homem. Aí vamos supor, dá para vir um homem e nasce uma mulher. Isso tem uma programação que influencia. Se é o primeiro homem, se é a primeira mulher, isso tem outra programação que influencia. Vou explicar agora como é que analisou-se essa expectativa do sexo esperado, tá? Então, qual que é a programação que vem em cima disso? Percebeu-se que o subconsciente da mulher que escolhe o sexo do bebê, de acordo com o que ela está vivenciando no momento. Então, vamos lá. O subconsciente vai analisar o seguinte. Ela tem um bom relacionamento, ele é um bom parceiro, esse pai é um bom parceiro, trata bem, é amigo, é companheiro, ajuda, é um bom provedor. Existe uma boa imagem de homem aqui. Mas hoje a mulher trabalha fora, tem o dinheiro dela, ela é independente, ela se vira para tudo. Se ela quiser, ela pode fazer até uma produção independente na gestação desse filho. A programação está positiva para a mulher. Tá, e aí qual que ele vai escolher? A que estiver mais positiva ou a menos pior. Então tá, esse pai desse bebê bebe, trai, não é parceiro, não é companheiro, não é bom provedor, não ajuda. Fica negativa a imagem do homem. Ou a mulher menstrua, a mulher tem que gerar bebê, a mulher tem que dar conta de tudo, ela tem que se virar sozinha, e etc. Aí fica ruim a imagem de mulher. Então, ele vai escolher a que estiver melhor ou a menos pior. Não significa que o sexo que nasceu, exatamente a imagem esteja positiva no subconsciente dessa mãe. Então, isso que a gente precisa entender bem. Outra coisa que a gente pode analisar, então assim, a gente subentende algumas coisas. Por exemplo, de 4 filhos eu tenho 3 mulheres e um homem, por exemplo. O que a gente subentende? Que a imagem de homem estava negativa nesse subconsciente da mãe. Ou ao contrário, 3 homens e uma mulher. Então a gente subentende que a imagem da mulher estava negativa no subconsciente dessa mãe. Então, cada gestação, ela vai modificar e tem que analisar bem o contexto no momento que a criança está sendo gerada. Porque a cada gestação isso vai mudando, tá? Então, existe uma programação com relação a isso. A gente pode ter 2 tipos de rejeição. Uma rejeição de nascimento e uma rejeição de sexo. O que é a rejeição de nascimento, Adriana? Aquela gestação não estava planejada, né? Ela pode até ter sido desejada, a mãe tinha vontade de ser mãe, mas ela não estava planejada. E aí o que vai acontecer? Num primeiro momento a mãe leva um susto, lógico, depois a criança nasce, dá tudo certo, todo mundo fica encantado com a criança, né? Nasce sadio e etc. Mas essas programações vão ficar embutidas nesse subconsciente. Então, uma programação de gestação inesperada ou conturbada ou com diversos tipos de rejeição pode causar ansiedade, síndrome do pânico e depressão, tá? Uma pode levar a outra ou ela pode ter as 3 também, tá? Então a criança nasce normal, saudável e em algum momento que isso linka com a situação da gestação, isso pode vir à tona, tá? Outra programação interessante que é bom a gente saber é a ordem do nascimento, quais são as programações que envolvem isso. Esse sistema percebeu que todo primeiro filho, toda primeira filha, mesmo pai, mesma mãe, nós chamamos eles de pragmáticos.
A primeira filha normalmente tem um elo mental, telepático, natural, indestrutível com o pai. E o primeiro filho tem esse mesmo elo com a mãe. E percebeu-se que esse tipo de personalidade tem algumas tendências. Lembra que aqui é tudo tendência, nada é regra, tá? Aí eu tô explicando aqui sobre, a gente falou de vida uterina, eu tô falando de pragmáticos e idealistas. Então, o primeiro homem e a primeira mulher são considerados pragmáticos. Ah, Adriana, mas aí a mãe foi e casou de novo, teve outra menina. Aquele, né, quando muda o pai, ela muda a mãe, tá? Continua sendo pragmático. O pragmático, por conta desse elo, esse elo é como se ele trouxesse uma segurança natural para esse filho. E não tem nada a ver com gostar, tá? A relação pode ser de gostar ou não, de ter afinidade ou não. Então, o pragmático tem tendência a ser objetivo, racional, pé no chão, não se permite errar. Vê primeiro o defeito, depois a qualidade, é observador, é crítico, normalmente é muito justo, tem dificuldade com sentimentos, às vezes ele vem e prefere dar um presente, ó, do que falar que gosta. Mas é uma pessoa que valoriza o tempo, o dinheiro, o conforto, a utilidade, a posse. Normalmente são personalidades que suportam melhor a rotina. E aí quando você fica sabendo que aquelas pessoas estão anos na mesma empresa, normalmente é porque elas têm uma personalidade pragmática, elas preferem ter horário, elas preferem cumprir ali certinho. Tem dificuldade com ordens, saiba falar com o pragmático, não venha com ordens em cima dele. Ele vai fazer tudo o que precisa, desde que você saiba conversar com esse pragmático. Então, ele tem uma personalidade normalmente bastante forte, tanto o homem quanto a mulher, tá? Depois disso, nós vamos ter os idealistas. Quem é o idealista? O segundo filho homem, a segunda filha mulher e etc. O idealista não tem esse elo de telepático entre os pais. Ele não tem elo nem com o pai, nem com a mãe, tá? E aí o que vai acontecer? A falta desse elo, ele vai ter tendência a outro tipo de programação. Aí ele vai ser o contrário. Ele vai ser mais inseguro, mais emotivo. Aquelas pessoas que deixam tudo para a última hora, detesta a rotina, tem uma instabilidade emocional muito grande, o elogio leva lá em cima, uma crítica joga lá embaixo. Aquelas pessoas que tá sempre com pena dos outros, que se coloca no lugar do outro, que deixa tudo para a última hora. Então são características e muitas outras aqui, que as características dos idealistas são gigantes. Então, por conta da falta desse elo, ele vai ser completamente diferente. Mas é uma pessoa mais da imaginação, da criação, mais sensível, mais emotivo. Então vai ser diversificado no termos da personalidade. Eu esqueci de falar, mas vamos voltando aqui, dá tempo. A gente também tem o processo de nascimento. Você sabia que o tipo de parto também pode influenciar na sua programação mental? Olha só que interessante. Se o parto, ele é normal, que é o ideal, né? Rápido, normal, mais tranquilo. Então, o que isso projeta na mente subconsciente? Ah, basta fazer força que eu consigo. Então, a mãe tem a contração, o bebê faz força para nascer, então ele programa isso na mente dele. Aí, hoje em dia, a gente tem muita cesariana agendada. O que a cesariana agendada traz? Duas programações, tá? Uma boa e uma talvez não tão boa. A boa é, quando a mãe tem tudo agendado, o que ela passa pro bebê? Aquela tranquilidade naquele horário, no hospital, vai ter um médico, etc. Vai estar tudo certinho. Então, ela passa essa tranquilidade para o bebê. Então, ele também recebe essa informação. E aí, o que vai acontecer? O lado bom é, sempre que eu precisar, terei ajuda. Ou, sempre que eu precisar, eu tenho ajuda. Então, hoje a gente tem aí uma criação bem diferente, né? As crianças hoje em dia, elas pegam muita coisa pronta e às vezes falta um pouco de iniciativa e tem bastante a ver com essa questão do parto. Criança que nasce de prematuro, que é tudo para ontem. O pós-maturo normalmente são mais calmos, mais tranquilos. Hoje dificilmente a gente ouve falar, mas pessoas que nasceram por fórceps, que elas enxergam a vida assim, de que um negócio desse tamanho fica deste tamanho. Por quê? Porque se para nascer foi difícil, imagina o restante. O parto deve ser considerado uma vitória, né? Então ele tá
saindo de um estado para outro, né? Então é algo que deveria ser muito comemorado. E às vezes, se esse parto é difícil, a gente passa essa programação para a criança. Então a gente falou da vida intrauterina, falamos do nascimento, falamos dos pragmáticos idealistas. Reforçando aqui uma coisa que eu lembrei também. O pragmático, ele pode ter dois tipos, tá? A gente tem o definido e tem o sofrido. O que é o definido? Aí, às vezes, é porque a pessoa fala assim, Adriana, eu sou pragmático, mas eu não me identifiquei com essas características que você falou. Ela pode estar sendo um pragmático sofrido. Quando uma criança tem uma ameaça de sobrevivência, seja ela na vida uterina, seja no parto, seja também uma programação de educação muito rígida ou até uma dificuldade financeira, isso pode achatar esse pragmatismo e a pessoa não conseguir desenvolver como ela poderia ou como ela gostaria. Nas características dos idealistas, eles também revezam entre 5 papéis. Como assim, Adriana? Lembra que eu falei que a programação do ser único? Então, quando a gente fala em ser único, que ninguém é igual a ninguém, imagina numa família que existem vários idealistas, como é que eles vão se destacar, né? Ali para chamar atenção de alguma forma. Porque aí eu vou ter um homem pragmático, uma mulher pragmática e o restante, né? Ele pode se destacar de algumas formas, como, por exemplo, a mãe vem, pede uma coisa para um filho e ele vai falar não. Então esse é o revoltado contestador, ele sempre diz não para tudo. E aí em seguida veio o colaborador bonzinho, pode deixar, mãe, eu faço para vocês. Já viram alguma situação assim? Existe o revoltado contestador, o colaborador bonzinho. Existe o isolado e quieto, são aquelas crianças que acabam, sabe, esconde debaixo da cama, fica em algum lugar quietinho na casa, até que alguém dê falta delas. Esse é o isolado e quieto. Existe o humorista satírico, sabe aquelas pessoas que fazem piada de tudo? Provavelmente ter esse perfil é a maneira que ela tem de chamar atenção. E existe o idealista bem-sucedido. Qual que é esse? Ele já passou por todos esses estágios e ele caminha para um pragmático. Então, ele tem características de um idealista, mas acaba desenvolvendo coisas próximas do pragmático. O que mais que tem aqui? Também eu preciso importante lembrar. Então, quem sou eu? Eu sou a soma de todas essas programações. Então, eu vou ter lá as universais, as grupais, depois as individuais. Então, eu sou a personalidade que eu nasci, pragmático idealista. Eu sou o sexo que eu fui esperado. Eu sou, né, também decorrência do meu tipo de parto. Vem juntando com as programações de infância, com as programações de adolescência e tudo isso que vai vivenciando. Começando lá desde a vida intrauterina. E tem o sexo que eu fui esperado. Como assim? Lembra que eu falei? Então, o subconsciente espera um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Então, vamos supor que aqui, ao invés de um homem, nasce uma mulher. Então, a gente vai ter aí uma mulher esperada homem. Como assim? Ela pode ter tendência a características diferenciadas a nível físico, né, comportamental, emocional e sexual, que ter sido esperado do sexo. Uma mulher esperada homem normalmente ela é muito forte, ela pode ser ansiosa, ela pode ter medo de decepcionar, ela pode ter dificuldade nos relacionamentos afetivos, pode ser tímida demais ou liberada demais. Mas são mulheres que normalmente elas têm necessidade de realizar uma profissão de sucesso, procuram cargos de liderança. Então, às vezes elas são muito bem sucedidas financeiramente, mas o relacionamento acaba não sendo tão bem sucedido assim. Ela pode gostar mais de calça do que de saia, pode gostar mais de se arrumar ou não, né? Sabe aquelas mulheres que tem tipo, nossa, literalmente a gente fala, né? Meninas, né, que gostam de brincar com a molecada, provavelmente são mulheres esperadas homem, ou que vão para um lado de uma profissão, provavelmente que sempre foi tida como masculina. Vou dar um exemplo, como motorista de ônibus, caminhão, esse tipo de coisa. Mas isso tem nada a ver com a opção sexual, pode influenciar ou não, mas isso tem a ver com relação ao sexo que ela foi esperada. Aí a gente tem a mulher esperada homem e a gente tem a mulher esperada mulher. A mulher esperada mulher, ela se sente muito responsável pela família, quer cuidar, quer sempre se certificar se os pais, os irmãos estão todos muito bem. E muitas delas podem ter uma tendência a não casar de tanto que é um envolvimento com a família. O homem, esperado homem, ele pode ser desde como se fala?
um bom administrador, um bom pai, né, nessa expectativa, mas quando a expectativa é muito grande, isso pode vir de uma maneira distorcida na mente do homem, no sentido de que, o homem vai falar assim, vocês não queriam um homem? Nasceu, tô aqui. E só pelo fato dele ter nascido homem, dele ter um membro masculino, ele vai se achar no intuito de que o quê? Sirvam-me, eu sou o rei. Vocês não queriam um homem? Eu estou aqui. Mas não é consciente, tá? Então, a gente precisa observar essa situação. Às vezes, numa sequência de 3 mulheres e vem um homem, ou ele vai ser um excelente administrador, um excelente pai de família, vai cuidar muito bem de todo mundo, ou não vai dar em nada, tá? Então observa, né? Quem tá aí procurando um relacionamento vai observando esse tipo de situação. E tem o homem inspirado mulher. Aí o homem inspirado mulher, ele pode ter uma ligação muito grande com a mãe, muito afetiva, ser mais da imaginação, e aí ele pode até ter casos até de masturbação precoce, porque no subconsciente dele existe aquela preocupação de que será que funciona? Mas aí ele vai ser mais emotivo, mais sensível, vai ter todas essas outras características aí também. Quem tiver interesse em conhecer, tem mais detalhes das características, pode entrar em contato comigo, que eu mando a relação completinha delas aí, tá? Então, quem sou eu? Eu sou a personalidade que eu nasci, o sexo que eu sou esperado, o tipo de processo de nascimento, as consequências dessa gestação. Então, tudo isso vem a partir da vida intrauterina. Então, a gente consegue trabalhar, melhorar. Vamos supor que eu tenho um pragmático que ele não conseguiu desenvolver minhas características porque, sei lá, teve um problema no nascimento, teve um problema na educação que foi muito rígida. A gente consegue trabalhar essas características para que ele se torne mais forte, mais decidido e busque desenvolver isso com mais facilidade. Um pragmático bem desenvolvido, ele tem facilidade de alcançar tudo que ele deseja. Não que as outras tipos de personalidade ele não tenha. Então é interessante saber porque essas características vão definir as nossas escolhas. Normalmente, não é regra, tá? A mulher esperada ao homem, ela atrai um homem esperado mulher, porque eles fazem uma boa composição, e ainda tem as relações dos casais, pragmático com pragmático, idealista com idealista. Então, pragmático e idealista também tem uma boa união ali. Então, tem várias coisas que é bom a gente analisar nesses contextos, a gente aprender como é a personalidade do outro, a gente saber lidar isso para colocar no nosso dia a dia, para melhorar nossas relações, para entender o que falta, para entender o que foi que aconteceu e a gente poder fazer todas essas mudanças. E aí, somando isso, vão vir as programações de infância, se você é filho único, também tem características, né? O filho único tem as duas personalidades muito misturadas dentro desse subconsciente também. Se você é um filho caçula, como que foi essa programação de infância, tudo isso vem se arrastando e trazendo quem é você agora. Mas entenda que essas programações que envolvem só você, elas são reprogramáveis, elas podem ser mudadas, isso que é muito legal, né? Espero ter esclarecido até aqui. Quem tiver dúvida, faça perguntas aí nos comentários dos vídeos, para que a gente possa trazer essas informações aqui para você. Compartilha, você pode dar sua opinião, comenta, manda sugestões de temas, dentro de parapsicologia, dentro de radiestesia, hipnose, programação neurolinguística, Theta Healing, todas essas informações serão trazidas aqui no canal, e tudo que eu fui descobrindo para trabalhar programação mental, dando dicas. Por enquanto estou trazendo toda a trajetória, essas programações para vocês conhecerem. Mas eu espero que vocês tenham gostado, são assuntos muito interessantes, mudaram muito a minha vida. Eu passei a me entender melhor, eu passei a entender melhor a minha família, as pessoas que eu conheço, isso faz toda a diferença. Então a gente consegue entender, se colocar no lugar do outro, que aí vem a inteligência emocional nesse sentido. Isso traz muito resultado, ajuda muito. Depois eu vou falar sobre as técnicas de programação mental que podem te ajudar e como é que a gente pode fazer essas mudanças. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Até a próxima semana. Obrigada!